Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Nessa sessão do canal eu utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já de algumas décadas para falar sobre temas que podem cair nos vestibulares, no Enem, então o nível sempre é de segundo grau, mas todo mundo que gosta de literatura é muito bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre um dos maiores escritores da língua portuguesa, foi o Eça de Queiroz, tá? Tinha sangue brasileiro. A mãe dele era brasileira, o pai português. Ele estudou direito na Universidade de Coimbra, mas pouco exerceu essa profissão. Ele escrevia para jornais e foi diplomata. Ele foi cônsul na França, na Inglaterra. Esse distanciamento que ele teve com relação a Portugal provavelmente foi benéfico para com que ele enxergasse o país dele de fora e a partir daí visse melhor os defeitos, o que ele achava que fossem defeitos, para fazer as críticas que ele fez, né, contra a burguesia, clero e tudo mais. E esse distanciamento também foi bom porque ele entrou em contato com ideias literárias, econômicas, filosóficas no estrangeiro e que aparecem bastante nas obras dele, né? A literatura dele foi muito influenciada pelo Gustave Flaubert, o autor de Madame Bovary. Haja vista, por exemplo, o Primo Basílio, né, que também fala sobre um adultério feminino. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. A gente pode dividir a carreira dele cronologicamente em três fases, tá? A primeira, que é a que interessa menos para literatura e vestibulares, é a fase em que reúne o período em que ele escrevia crônicas e artigos para jornais. Aí a segunda fase, que é a fase áurea, a fase realista mesmo, que você vai ter mais as características, né, da objetividade, do antidescritivismo, antirromantismo, crítica corrosiva, né, à hipocrisia burguesa, os costumes urbanos, a hipocrisia do clero, tudo feito numa linguagem acessível para os padrões da época. Obviamente, né, a gente está no século XXI, eu estou dizendo que a linguagem era acessível para os padrões de finais do século XIX, mas era uma linguagem muito próxima do cotidiano da época. E ele foi um grande criador de tipos sociais, né? Até melhores do que melhor do que criador de tipos psicológicos bem aprofundados, né? Só que essa crítica feroz com relação à burguesia, ela vinha muito temperada com sarcasmo, com um humor no estilo ácido, a gente fala que é o tal do humor inglês, né? E também com uma boa medida de melancolia, sabe? Uma certa tristeza. Dessa fase que você tem, por exemplo, o Crime do Padre Amaro, né? Que fala sobre a quebra do voto da castidade. Então, ele está falando da hipocrisia do clero. Você tem Madame Bovary, você tem o Primo Basílio, né? Que fala que acaba detonando o amor idealizado do romantismo, o sagrado amor do casamento e do final feliz do romantismo, porque trata de um adultério sob o ponto de vista feminino. Você tem os maias, que é aí um grande painel incestuoso, né? Tem incesto no fundo disso, que ele fala da hipocrisia do meio literário, econômico, político. Então essa segunda fase é bem característica do realismo. E depois você tem uma terceira fase, que alguns críticos chamam de pós-realista, na qual ele se mostra mais complacente, parece que entende melhor as fraquezas nossas, né, do ser humano. E você pega umas posturas, por exemplo, A Cidade e as Serras, que é um grande romance dessa terceira fase, ele estabelece um contraponto entre a vida urbana e a vida rural. E acaba concluindo que a vida rural é superior à vida urbana, porque no campo as coisas são mais simples, são mais rústicas, de certa forma até meio que idealizando o campo, né? Essa é uma postura bem pouco realista. Por isso que alguns críticos falam desse tal abandono, né? Dessa raiva. Talvez a maturidade fez com que ele tivesse um certo desencanto, né? As críticas provavelmente ele estava vendo que não surtiam efeitos, né? A literatura não tem o poder de mudar o mundo. Talvez também por essa coisa de você ficar mais complacente, né? Ver que as pessoas erram mesmo, tá? Gente, esse é o mínimo do Eça de Queiroz.
que vive sendo pedido nessas provas. Então sempre é bom dar uma olhada nos livros mais importantes, uma olhada nos resumos, nas características, né? Porque ele é um autor que sempre está em voga. Tchau!